Casão, eu queria voltar um pouco no assunto que você falou de quando os jogadores, né, alguns jogadores, enfim, pessoas aí do meio do futebol se uniram, né, para falar da sua opinião e citou o Thiago Leifert. Hum. Na polêmica com Leifert toda, né, que foi, surgiu a partir disso o seu texto revelando muitos bastidores, né, que você teve com ele. O que te motivou a revelar, assim, a revelar tudo aquilo, assim, que eram coisas de anos, né? Você se sentia injustiçado todo esse tempo? Não, cara, olha só, eu nunca uso armas contra as pessoas sobre o que elas fazem, comigo diretamente. Porque eu tenho que me virar. Eu aprendi a lidar com as minhas emoções. Raiva, amor, medo, tudo, todo tipo de emoções que eu não tinha controle nenhum quando eu era um usuário de drogas pesado, eu não tinha nenhum controle sobre as minhas emoções. E dentro do meu tratamento, o ponto principal, básico, além de falar a verdade, é você aprender a lidar com essas emoções, para você não ter desequilíbrio, para não ter recaída, porque a recaída nada mais é. A recaída acontece quando você se desequilibra emocionalmente, porque aí o seu cérebro começa a fazer o pedido para você recorrer àquilo que ele mais conhece, que é a droga para congelar essa dor ou esse incômodo emocional. Então, eu aprendi a controlar isso. Então, eu fico na minha ali. Eu sempre fiquei na minha. Com o Thiago Leifert, tudo aquilo que eu falei, que eu escrevi, é tudo verdade mesmo. Né? Tanto que a questão do colete na Copa do Mundo eu escrevi lá no texto e depois eu coloquei o link exatamente do dia. E da coluna da GQ, você pode procurar lá no passado, pode ler as duas colunas, está lá. As outras questões, quando ele falou que nunca tinha trabalhado comigo, poucas vezes tinha falado comigo, nós fizemos o Globo Esporte juntos toda sexta-feira, desde 2000, quando eu voltei da internação em 2009, eu fiz o programa Arena, eu fui muito bem no programa, já voltei a fazer jogos e a direção queria que eu tivesse mais visibilidade, porque eu estava voltando da minha internação, e o diretor deu uma ordem na minha frente, na frente dele, para ele me colocar de sexta-feira. Ele não queria me colocar, ele queria só o Caio Ribeiro, que não tem nada a ver com isso, hein? O Caio não tem nada a ver com a história, mas era uma preferência do Thiago. E o diretor exigiu a minha presença de sexta-feira, e eu fui fazer. Então, quando eu vi o seguinte, você pode me atacar. Pô, eles me atacam sobre a minha doença, a dependência química. Eu nunca respondi para ninguém. Canso, qualquer coisa que eu escrevo, aparece diversas pessoas me atacando sobre a minha dependência química. Eu nunca respondi nada para ninguém, sabe? Eu nunca respondi nada. Apesar de eu não ser mais um usuário, eu sou dependente químico porque a doença é incurável, mas eu não uso droga, não bebo, não fumo há anos. É uma injustiça que os caras fazem, mas eu não estou nem aí. Agora, quando você entra mentindo, aí eu não vou deixar ninguém me atacar mentindo, tá? Aí eu não vou deixar. Porque quando você me ataca mentindo e eu tenho provas da verdade, eu vou colocar a verdade publicamente. Então, por exemplo, os jogadores da seleção brasileira, do Penta, Marcos e todos os outros, se uniram quando eu expus, né, o comportamento deles que eles estão aqui. Eu coloquei na comparação com os jogadores argentinos, que os argentinos estavam na torcida e os nossos estavam lá, sentados do lado do Sheik e do presidente da FIFA. É mentira que eu falei? Não, não é mentira. A pessoa pode achar, tudo bem, Casão, não tem problema nenhum. Mas eu não acho que não tem problema nenhum, então eu dei minha opinião. Né? E a minha opinião bateu na ferida dos caras. E eles se uniram contra mim. O que o Thiago Leifert tinha que fazer nesse grupo? Fala para mim. Qual é o papel dele nesse grupo? Por que ele se envolveu nisso? Qual foi a razão dele se envolver nisso? Se ele não é ex-jogador pentacampeão, só tinha o grupo dos pentas campeões e mais alguns outros jogadores que não foram campeões, mas são unidos com os caras. O que ele tem a ver? Era a classe de jogador de futebol que estava se unindo contra mim. O que tem a ver um apresentador de BBB ou de qualquer coisa, narrador? Na realidade, o Thiago ele é super talentoso. Eu não estou falando que ele não é talentoso. Super talentoso. Ele sabe fazer tudo dentro de uma televisão. Do jeito dele, pode gostar ou não gostar, mas ele sabe fazer. Mas qual foi o papel dele em entrar nesse grupo? Foi querer usar o vácuo dos caras para ele também me atacar, para eu não ter como responder, para eu não ter
como dar a volta, né? Responder para ele, porque na cabeça deles, eu tenho certeza que eles acharam que eu fosse me abater, caramba, pô, os ataques deles iam me jogar para baixo. Muito pelo contrário, muito pelo contrário. Eu não falei mentira, eu falei a minha opinião, então eu tinha força para debater aquilo. E tem outra. Foram passando os dias, foi ficando cada vez mais claro o que eu tinha falado fazia sentido. Kaká deu uma entrevista ridícula para a TV inglesa, falando que o Ronaldo era só mais um gordo andando pela rua, mostrou todo o preconceito, se expressou muito mal, mostrou um preconceito enorme. Os outros também foram, todo mundo caindo na armadilha do que fala, e aí foi transformando a situação. E eu escrevi um texto. Por quê? Eu escrevi o texto. Eu escrevi explicando tudo o que aconteceu, né? Com os jogadores em relação ao Thiago, ok? O Thiago foi e respondeu, falando que eu estava mentindo, falando que ele não me conhecia, que nós conversamos poucas vezes e nunca trabalhamos juntos. Cara, não dá. Não dá. Porque se eu tenho prova daquilo e é nítido, eu escrevi. Eu não quero saber de Thiago Leifert, Aline. Ele segue a vida dele, eu sigo a minha vida. Esse foi um momento de debate e de esclarecimento, tá? Quanto mais ele foi tentando me desmentir, mentindo, eu quis mostrar que eu estava falando a verdade sobre fatos. Fatos não é opinião. Fatos não é opinião. Nós trabalhamos no Globo Esporte juntos toda sexta-feira. Ele quis me ridicularizar com a coisa do colete, que eu estava de blusa, e ele falou que era o colete ao contrário na Copa. E ele foi reclamar na direção da GQ, porque ele escreveu um texto falando que política e futebol não podia se misturar, e eu escrevi um texto chamado O que é democracia? Para mostrar que o futebol não é escolha. Não é assim, eu acho que futebol e democracia não podem se mexer. Não deve se envolver. Gente, é envolvido automaticamente. O mundo é político. Qual coisa no mundo que não é política? Fala para mim. A cultura é política. Casão, a educação é política. Deixa eu aproveitar, até porque é o seguinte, a gente tá caminhando já, tá na segunda meia hora já da nossa conversa, tem vários assuntos ainda para tocar. Desculpa até interromper a sua Não, desculpa, Leonardo, desculpa, porque eu tinha que explicar direitinho essa não, parte. Claro, não, justo. Para as pessoas entenderem definitivamente o que aconteceu.